O que a maioria de nós precisa descobrir sobre as leituras coletivas é que elas sempre têm informações importantes. Sempre vai haver algo importante para você ouvir numa leitura coletiva. Não só na particular. Claro, a particular é específica no seu campo, na sua energia, nas suas dúvidas, mas coletivamente nós partilhamos de coisas muito parecidas, dilemas, dinâmicas relacionais. Então, aproveite bem para ouvir com mente um pouquinho diferente, com a visão no todo, com o coração aberto, disposto. E aí você vai poder capturar o sinal, a expressão, a palavra, aquilo que pode de repente te dar aí um insight, trazer uma informação para sua semana, para os seus dias, para sua caminhada. Aquário, seja bem-vindo ao Aquário. Agradecendo as interações, a sua presença aqui. Qual é o recado do tarô para Aquário? Eu abro aqui a leitura em 3 linhas e a primeira linha ela dá o contexto do recado, tá? Da conversa. E aqui a gente tem uma pontinha de preocupação de Aquário com relação às questões estruturais, fundamentais. Posso estar falando com você, Aquário, no momento em que você está preocupado com questões financeiras, preocupado com questões de moradia, preocupado com questões de saúde, né, do seu corpo ou do entorno. Porque caiu uma rainha de pentáculos e um 5 de copas. Desculpem, eu gravo esses vídeos muito cedinho e aí a voz ela ainda tá, né, se aquecendo. E eu fico assim, mas é isso aí, tá? E aí, Aquário, nessa energia de preocupação, um cavaleiro de espadas representando a estratégia de Capricórnio ao lidar com o que sente. É um truque, eu já vou te dizer, tá? A gente aqui tá dando um truque. Mas eu já vou abrir as próximas linhas e a gente vai continuar esclarecendo isso aqui. Mas é um truque em que sentido, Sara? É um truque para que eu consiga lidar com o que eu tô sentindo, que é uma certa falta de controle com relação a essas questões, né? Estruturais. Só que o que eu vi também foi o arcano do dependurado invertido na mesa, me dizendo que junto com, no fundo do deck, junto com esse cavaleiro de espadas, diz que além de ser um truque, é um jeito de ver diferente. Então, é quando assim, por exemplo, Aquário, a gente tá aproveitando, entre aspas, um momento em que as coisas estruturais estão um pouquinho bagunçadas, tá meio de ponta cabeça e não depende de mim, Sara, eu não tô podendo fazer muita coisa. Às vezes, recém-mudança de trabalho, de casa, questões, como eu falei, questões de saúde. E aí a gente dá um tempo pro tempo, para que as coisas se assentem e a gente possa, então, tomar novas decisões, escolhas e fazer movimentos. Mas o truque no sentido de, bom, primeiro, o Aquário não tá parado, né? E tá usando a mente, né? A razão, enquanto essas coisas estruturais se assentam. Essa é a primeira linha. Vamos ver o que mais. Só essa preocupação aqui de, às vezes, a gente não fuge demais do que sente, né? Que a gente tá numa temporada aí de mergulhos, né? Há coisas que a gente não gosta de olhar, não gosta de falar, coisas que a gente tem evitado. Vamos ver a segunda linha, tá? 7 de espadas. O que mais? O que mais que eu preciso falar para Aquário? 2 de paus.
4 de paus. Alguns de vocês tendo que tomar decisões práticas para uma outra direção com essas nesses núcleos estruturais, com a própria família, com a equipe de trabalho. E sim, tem a ver com essa mudança brusca. Quando as coisas acontecem, a gente é meio pego de surpresa, né? Alguma coisa sai do lugar muito rápido. E eu não vou entrar aqui em termos muito literais, mas às vezes é quando, só por exemplo, né, acontece uma perda, né, a gente tem uma perda financeira, ou faz investimento e perde investimento, e aquilo que pensou que ia dar certo não deu certo. Uma frustração de plano aqui, né, que acontece de repente, às escuras, a gente quase não percebeu e tava lá de repente. E aí agora força Aquário a tomar decisões para uma nova direção, né? 3 de paus com 4 de paus. Tem uma evolução aqui para coisas novas. Mas tem avanço e tem apoio. E a gente tá falando de grupo com certeza. Aquário, né? E o que mais? Enquanto tudo isso acontece com Aquário, qual é o ponto de foco? Condicionamento. Estresse. O ponto de foco que Tarô pede para Aquário é assim, Aquário, observa quando, sob pressão, você toma determinada atitude. Tenta lembrar no passado outros momentos em que as coisas ficaram mais ou menos parecidas, e é assim que acontece na vida da gente, a gente vai repetindo, né, padrões com personagens, com situações em lugares diferentes, mas as coisas elas tendem a se repetir. É uma forma da gente treinar, né, como é que a gente se comporta aí diante das coisas. E no passado, verifica como é que você se comportou diante de uma pressão. Qual foi a atitude principal? Como é que eu respondo? Alguns se encolhem, alguns atacam, alguns jogam, né? Chama o entorno, convoca, né, alguém por estar sob estresse, né? Chama todo mundo, que é essa carta aqui. Não tô dando conta. Então aqui, esse ponto de foco pede que a gente dê uma conferidinha em como é que a gente se comporta sob estresse numa situação parecida dessa que tá acontecendo agora, quando aconteceu no passado. E sendo esse o ponto de foco, eu descubro um padrão. E do lado do arcano do diabo, a gente tá com o conselho dessa carta de enxergar aquilo que eu não preciso fazer de novo, que eu não preciso repetir, que vai ser forte a vontade de fazer de novo, mas que eu, nesse momento, tenho a possibilidade de não fazer. Que será? Que será esse? Vamos investigar esse padrão. Que padrão é esse? Que padrão é esse que Aquário observa, por favor, Tarô? Eu tô vendo como a interrupção de um progresso material. A interrupção de um progresso material. E aí a gente vai dizer assim, Sara, mas às vezes as coisas acontecem de uma forma, eu tô lá fazendo as minhas coisas, fazendo as minhas reservas, começando a fazer os meus, né, o meu caixa, investindo, guardando, pensando num projeto futuro que eu quero, sei lá, uma viagem, não sei. E aí coisas acontecem e a gente vai lá e usa tudo e aí começa do zero. Usa tudo e aí começa do zero. Nesse momento, o Aquário
o padrão que se estabelece tem a ver com isso, com uma interrupção e um gasto daquilo que é planejado, daquilo que é o celeiro para uma meta no futuro. E eu sei, Aquário, eu não vou entrar aqui, né, nesses detalhes, porque cada um de nós sabe onde é que as coisas acontecem e como, mas aqui, simples e puramente, o tarot fala para nós a respeito de um padrão que se repete. E como eu falei para ti no começo, é sempre assim. Detectamos um padrão e se ele é visto, a gente tem a possibilidade de tentar fazer movimentos diferentes. Como? É uma boa pergunta. E aí é a gente que faz. Porque você que tá vivendo essa história, eu tô vivendo a minha, então a gente se pergunta como? O que eu não tô vendo aqui? De que outra forma eu posso fazer que não vai interromper esse plano? Que eu não vou... Sabe, eu tô fazendo me pedem, né, me solicitam isso que eu estava guardando, reservando, me pedem um empréstimo. O que acontece? Aqui tem a possibilidade de enxergar isso e de fazer um movimento diferente dessa vez. Você tem a seu favor um cavaleiro de espadas, e um cavaleiro de espadas ele tem a lógica, ele tem a linearidade, ele tem a observação clara das circunstâncias de uma situação e com essas vistas você toma uma decisão. O fundo do deck mostrando o 8 de espadas, que é uma carta que a gente se sente aprisionado com essas questões de família, né? Nesse deck, no mito, a gente tá aqui, né, com essa figura sendo cobrado, né? Sendo cobrado por posicionamento, que lado você escolhe, que partido você escolhe, se você escolhe um, o outro não olha mais para você, se você faz outro. E aí aqui você vai ter que escolher você, Aquário. Qual é o conselho, por favor, para Aquário? Mais uma vez um 7 de espadas. E uma sacerdotisa ocultando. Clarifica a sacerdotisa, por favor. Uma rainha de copas. Tem alguma coisa aqui a respeito de vulnerabilidade emocional, tá? Sem dúvida nenhuma, Aquário. Eu não sei o que pode estar acontecendo aí ou o que vem acontecendo aí há algum tempo. Mas desde as primeiras cartas que caíram invertidas, me falando de questões estruturais, porque uma delas foi o 5 de copas, tem essa sensação aqui na mesa de... Eu também tô dando um drible com a minha mente, me distraindo, fazendo outra coisa, não tô olhando pra lá. Tem sim uma ponte em Aquário, as cartas insistiram em me falar isso aqui, tá? De não quero olhar também para as minhas emoções, não quero olhar também para como eu me sinto com relação a isso. E 2 vezes o 7 de espadas. E eu já te falei inúmeras vezes aqui nesse canal, provavelmente você já ouviu, se não é novo aqui, aproveita e deixa o convite para se inscrever, acionar o sininho, para você receber a notificação de que eu tô subindo vídeo novo, porque às vezes o YouTube não avisa, acontece. Quando as cartas se repetem em decks diferentes, o tarot tá me falando, é isso, esse é o recado. Aquário se sente lesado, furtado, como se eu tô me sentindo, sabe, a vida passou, num vendaval, alguma coisa aconteceu e me levaram a alguma coisa importante, me tiraram uma segurança, me tiraram uma calma que eu tinha a respeito de alguma coisa. E junto com essa sacerdotisa e a rainha de copas aqui embaixo, e ambas de olhos fechados, e 2 representações, né? Com a água, com o feminino, com essa coisa do espiritual, a gente tá
Tá evitando encarar alguma coisa. E aqui com a sacerdotisa, Aquário, realmente eu sempre faço a sugestão, né? Que certas dores, especialmente nas leituras coletivas, certas dores, certas preocupações, certos lugares emocionais, traumáticos e tudo, a gente não olha muito sozinho. A gente pede apoio de profissionais, de terapeutas, de psicólogos, de médicos, para nos ajudar. Não precisa ser esse cavaleiro de espadas aqui, tá? Total e absoluto. Tem mudanças estruturais acontecendo numa progressão que você não tem controle, porque é o elemento de paus. Tem um padrão no passado em que a gente tem recurso e de repente esse recurso se esvai, some. Posso estar falando aqui com pessoas que perderam algum valor financeiro, inclusive, ou perderam de alguma forma alguma segurança estrutural. Os pilares aqui foram abalados. E aí eu tô tentando lidar com esse furto, com esse roubo, com essa perda. E aí a sacerdotisa diz, tudo isso que está acontecendo tem um propósito, Aquário. Mas não dá para negar que tem também um propósito de verificação emocional, maturação emocional. Conselho. Conselho então para Aquário. Justiça sendo feita, volte ao trabalho. Continue o progresso nos seus trabalhos. Continue o progresso naquela sua meta de construção, de segurança, de riqueza. Mas não deixa, Aquário, essas questões emocionais para lá. Não deixa passar, né? A gente fala, dorme que passa, né? Não. 2 vezes eu vi o arcano da justiça e agora o arcano da justiça caiu, olha só, na outra parte, que é um reflexo da justiça, ela tá de olhos abertos, ó. Aqui, ela tá fazendo a justiça de equilíbrio imparcial, né? Mas no fundo, ela, né, é uma energia da justiça que vê. Isso tudo tá colocando coisas no lugar. Então, confia. Permite que suas emoções venham e possam, né, aparecer, que tenham espaço, as nossas fragilidades. E aí sim, a gente toma essa força aqui de continuo na direção das minhas metas, continuo na direção da minha segurança financeira, porque tem essa coisa paralela acontecendo. Eu não vou desandar nesse momento. Eu não vou fazer nada por impulso nesse momento. Eu não vou desandar. De novo eu escuto, né? É isso. Esse é o recado que eu tinha pra você, Aquário. Se for preciso ver de novo essa leitura, se for outros signos mais importantes também, Lua, quem tá na casa de Escorpião, quem tem Plutão aí na casa, qual é o signo, né? Que o planeta Plutão por nascimento tá aí. Então dá uma investigadinha aí, que tudo pode ter mais informações aqui de apoio para complementar essa história, tá? Muito obrigada por tua presença aqui, um grande abraço, tchau, tchau.